Graça e paz, queridos, amados seminaristas, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais uma lição. Quero ministrar dessa vez a lição número 2 do nosso livro Educação Cristã, ok? E é importante que nós temos esse entendimento, né? Estamos em definições ainda acerca do fim do isolamento social, para que possamos voltar, né, às nossas aulas. Mas, queridos, eu estou enviando essa segunda lição porque, lembrando, né, nossas aulas estavam sendo ministradas aos sábados, e esse mês de junho temos 4 sábados e são 5 lições. Então, estou me antecipando aqui, né, a segunda lição. Estamos estudando na parte que fala sobre pós-modernidade e educação cristã, ok? Então, espero que vocês tenham aí uma boa aula. Pegue o seu livro, né? Tenha essa disciplina de pegar o seu livro, a sua Bíblia, esteja aí fazendo suas anotações, para que essas aulas sejam proveitosas, ok? Então, e quanto a você que é inscrito no nosso canal, você fique à vontade para assistir as nossas aulas. Saiba que nós estamos aqui ministrando aqui pelo nosso canal do YouTube as nossas aulas, porque desde março nós não temos as nossas aulas presenciais no nosso curso básico de teologia lá na nossa igreja. Então, estou ministrando por aqui e certamente eu creio que você também está sendo bem abençoado enquanto nós estamos postando aqui as aulas, ok? Então, vamos lá, seminarista, você pega o seu livro, Educação Cristã, página 24. Diz o seguinte aqui na introdução: pós-modernidade é um assunto que toca áreas vitais da realidade humana, sociedade, igreja, família, educação, religião, filosofia, cosmovisão, saúde, e etc. A expressão pós-modernidade, escolhida neste livro como uma forma de identificar o tempo em que vivemos, abarca todos esses temas, perpassa todas essas realidades da vida, dando-lhes forma e sendo formatada por elas. A pós-modernidade é um movimento cultural marcado pela rejeição de valores absolutos, princípios universais. Vê com desconfiança os dogmas e tem um senso extremamente crítico, rejeitando uma postura apenas passiva e inerte. Lança raízes no iluminismo, uma era que deu grande ênfase à racionalidade. Diante do exposto, passaremos a considerar então algumas das principais marcas da pós-modernidade e como a igreja e a educação cristã são atingidas por elas. Mas consideremos também como a igreja, de posse da educação cristã, pode influenciar uma sociedade pós-moderna. Então, quando nos perguntam em que era nós estamos vivendo, a gente pode dizer: estamos vivendo a era da pós-modernidade, né? E com essa era da pós-modernidade, ela trouxe muitas questões, muitas implicações que podemos assim dizer que vão atacar a fé cristã, né? Teve sim suas raízes lá no iluminismo, né? Onde o racionalismo, onde os questionamentos, onde o apego às ciências em detrimento das escrituras sagradas foi bem maior. Passou-se a endeusar mais a ciência do que o olhar para as escrituras sagradas. Então você percebe que a pós-modernidade gerou sim muitos ateus, muitos céticos. Então certamente estamos aí sendo desafiados a sermos cristãos nessa era pós-moderna e educadores, e ensinadores de certa feita. Talvez você diga assim para mim: pastor, mas eu sou professor, não dou aula na igreja, eu não faço nada, assim, entendeu? Mas certamente quando você abre a sua boca para você instruir uma pessoa na palavra, para você orientar um colega de trabalho, um familiar seu, um filho seu esposo, seu marido, certamente você está praticando ali a educação cristã. Não de forma assim formal, mas você não está deixando de ensinar. Então, há princípios aqui que você precisa absorver para a sua vida, ok? Diz assim: a pós-modernidade possui muitas características distintivas que vêm sendo indicadas pelos estudiosos do assunto. Daqui por diante, procuro definir a pós-modernidade abordando aqueles que considero serem os principais fatores que lhe dão forma.
Um tempo de profundas mudanças. Um tempo de profundas mudanças no mais diversos setores da sociedade, na religião e religiosidade, na família, nas relações socioeconômicas, nas relações sociais, na maneira como o indivíduo lida com sua individualidade, entre outras mudanças profundas. Importante pontuar também que essas mudanças não apenas estão ocorrendo aos montes, mas em aceleração contínua. O mundo sempre mudou, mas nunca mudou tão rápido como agora. E nessa mudança, a educação cristã também sofre impacto. É verdade, né? Essa questão da mudança, por exemplo, as informações. Até 5, 6, 10 anos atrás, as informações vinham até nós com muito maior quantidade através da TV. Hoje eu penso que a TV aberta, né? Eu digo, ela não influencia mais tanto, né? Eu penso que a internet nos últimos 5 anos ela roubou essa função, essa missão de informar, né? Você está com seu celular a caminho do trabalho, no ônibus, você abre o seu celular, você tem as notícias ali praticamente em tempo real. Outrora você tinha que esperar chegar em casa à noite para assistir o Jornal Nacional com William Bonner. E eles sabem disso. Eles sabem que a TV aberta, a mídia em si aberta, a TV aberta, tentam manipular, mas não conseguem como antes. Hoje, graças a Deus, nós temos a internet, temos a mídia alternativa, né? E a pós-modernidade, claro, antigamente, a pós-modernidade, com todo o seu conceito cético, incrédulo, racional, usava a mídia. Ainda usa, mas usava com mais intensidade. Sim, agora temos a internet, podemos ter informações da mídia alternativa, da qual você sabe não vai ser manipulado, mas também a pós-modernidade se utiliza da internet. Muita coisa louca na internet, muitas informações, muito ataque ao cristianismo. Eu me lembro que ano passado eu ousei entrar numa página em Facebook de um ateu, militante. Meu Deus. Irmãos, assim, as postagens são tão blasfemas contra o nosso Deus que ler aquelas coisas me fez mal. Tantas coisas, o cara ofendendo, xingando a Deus, a Jesus. Eu falei, Jesus, que é isso? Deus tem misericórdia. Que eu não consegui ver mais. Sim, o pós-modernismo, com seus ataques à fé cristã, vai se utilizar em muito das redes sociais, né? Diz aqui, um tempo de fragilização. Eu estou lá no último parágrafo da página 25. Um tempo de liquefação, nas palavras de Bauman, o autor que ele está citando aqui. Desfacelamento de relações e estruturas, outrora seguras, estáveis e firmes. Na pós-modernidade não há solidez. As relações são líquidas, isto é, se desfazem, se amoldam facilmente aos contornos propostos. De fato, vemos o casamento se desfazendo, a preocupação e o interesse com a outridade se desfazem, amizades se desfazem, as relações político-internacionais se desfazem, enfim, todas as relações na pós-modernidade vêm sendo afetadas por esse processo de liquefação. Edgar Morin talvez tenha percebido esse sintoma da pós-modernidade ao escrever sobre a importância de considerar o elemento compreensão como um saber necessário à educação do futuro. Ele disse assim, ele cita aqui o Morin dizendo: a situação é paradoxal sobre a nossa Terra. As interdependências multiplicaram-se. A consciência de ser solidário com a vida e a morte, de agora em diante, une os humanos aos outros. A comunicação triunfa, o planeta é atravessado por redes, fax, telefones, celulares, modems, internet. Entretanto, a incompreensão permanece geral. Sem dúvida, há importantes e múltiplos progressos da compreensão, mas o avanço da incompreensão parece ainda maior. É um paradoxo, né? Com tanto avanço tecnológico, com tanta modernidade, o homem cada vez mais se suicida, o homem cada vez mais vive em depressão, mais doente. Não é um contrassenso?
O homem descobre tantas coisas, tem mais acesso à informação, né? O homem tem acesso a tantas coisas que o homem de 20, 30 anos atrás não tinha, mas ele mais do que nunca está doente espiritualmente e emocionalmente, infelizmente. A compreensão pode ser entendida como a inclusão subjetiva do outro em nossa agenda pessoal. Os sentimentos, carências, necessidades, alegrias, excitações, etc. do outro são por mim apreendidas. Mas na pós-modernidade há uma excessiva competição da preservação do eu, um individualismo exacerbado. Sobre egocentrismo, são interessantíssimas as palavras do Morim. Ele diz o seguinte, esse autor: o egocentrismo amplia-se com o afrouxamento da disciplina, olha, e das obrigações que anteriormente levavam à renúncia aos desejos individuais, quando se opunham à vontade dos pais ou cônjuges. Hoje a incompreensão deteriora as relações pais, filhos, maridos, esposas. Expanda-se como um câncer na vida cotidiana, provocando calúnias, agressões, homicídios psíquicos, desejos de morte. O mundo dos intelectuais, escritores ou universitários, que deveria ser mais compreensivo, é o mais gangrenado sob o efeito da hipertrofia do ego, nutrido pela necessidade de consagração e de glória. Olha quem está falando aqui, que o egocentrismo se ampliou, ou seja, o egoísmo no homem pós-moderno se ampliou com a questão do afrouxamento da disciplina. Era verdade. Lembra que quando nós éramos crianças, muitos até hoje fazem isso, mas era algo comum você ver as pessoas dando bênção aos pais, aos avós. Hoje pouco se vê, não é verdade? Outrora, os filhos, talvez você seja um filho assim, que o seu pai, sua mãe somente davam uma olhada para você e você já sabia que você estava desagradando, que você tinha que ser retirado do ambiente, porque você estava no meio de uma conversa de adultos. Né? Ou seja, essa galera do século XXI, os pais de hoje, esses pais têm 30, 40 anos hoje, certo? Foram pais há 15, 20 anos atrás, eles permitem um afrouxamento na disciplina, infelizmente, com os nossos jovens. Então essa galera hoje, nascida no século XXI, tem 15 a 20 anos de idade, eles cresceram sem uma disciplina. Muitos cresceram sem uma orientação, muitos cresceram com um afrouxamento, muitos cresceram sem limites, né? E hoje você vê aí os jovens, só Jesus, né? Sem perspectiva, sem entendimento da vida, se acham dono do mundo, mas porque houve esse afrouxamento dos pais, resultado dos ensinamentos da pós-modernidade. Então isso não surgiu agora, isso estava sendo semeado há muitas décadas atrás, e hoje nós estamos vendo o esfacelamento, né? O termo que ele usa aqui é a liquefação das bases da sociedade, por exemplo, que é a família, né? Diz mais aqui: a educação cristã pode ser usada como uma importante aliada justamente no sentido de fomentar o diálogo entre as pessoas, alimentar o respeito e o amor ao próximo e, acima de tudo, o amor a Deus, a capacidade de conviver, mesmo divergindo, e assim levando à prática o evangelho de fato. E essa questão aqui, enquanto são os crentes aí que brigaram na internet por causa de política, por causa de teologia, né? Essa questão de respeitar, divergir das opiniões, mas as pessoas divergem, mas não conseguem respeitar, né? É terrível, as pessoas desfazendo amizade por conta disso, terrível. Um tempo difícil de ser definido. De fato, os estudiosos do assunto irão discordar quanto à exata conceituação desse nosso tempo. Optei por pós-modernidade, por reconhecer que nossa era sucedeu à modernidade em muitos aspectos, mas para vários estudiosos a pós-modernidade ainda é a modernidade com outras características. Outros entendem que pós não é suficiente e optam por hipermodernidade. Outros, modernidade tardia, e há os que chegam a dizer que nem pós nem hiper e nenhuma outra nomenclatura seria possível. O doutor em Ciências Humanas, Luiz Roberto Benedetti, afirma que não há nada mais ambíguo do que o termo pós-modernidade, expressão usada à torta e à direita, no pressuposto de que o interlocutor participe de um mundo comum, no interior do qual a linguagem adquire significado.
Essa ambiguidade constitui, entretanto, a sua marca. Ela é o pós-moderno da modernidade indefinível, fluindo inconsciente. Ninguém ousa definir a modernidade, ou melhor, pós-modernidade. A tentativa de definição é por si só uma atitude que contraria seus cânones, se é que existem. Situá-la no espaço e no tempo, segundo características marcantes, é a única atitude plausível. Ou seja, muitos autores têm dificuldade de definir o que seria pós-modernidade. Um chama de modernidade tardia, outro de hipermodernidade. Mas a verdade é que você, se você procurar estudar sobre esse assunto, você, meu querido seminarista, você vai ver a expressão mais utilizada, esta expressão, pós-modernidade. Se você jogar aí na internet aí, o cristão na pós-modernidade, você vai ver vários artigos que usam esse termo. Para mim também é novo isso aqui, esse termo eu nunca li e nunca ouvi falar. Hipermodernidade ou modernidade tardia. Mas o termo pós-moderno é bem mais comum. Então esse autor Roberto Benedetti afirma isso, que ele tem dificuldade de definir, porque cada estudioso, um filósofo tem uma definição, o teólogo tem outra definição de pós-modernidade. Se você conversar com um antropólogo é uma, o sociólogo é outra. Então é interessante isso, né? Você vê as várias definições. Ele diz mais aqui, lá embaixo, no último parágrafo da página 28. Pretendo seguir o conselho de Benedetti, tentando situar e identificar o nosso tempo a partir de suas características. Saindo do campo filosófico-sociológico, é interessantíssimo pensar que nossa era se enquadra perfeitamente em algumas descrições bíblicas, como, por exemplo, a descrição que a Bíblia dá para o tempo do fim. Ele cita aqui um texto. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns negarão a fé, dando atenção aos espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas por causa da hipocrisia dos mentirosos que têm a própria consciência, como quem marcada por ferro quente. 1 Timóteo 4, 1, 2, ele usou a versão da Bíblia de Jerusalém. Um tempo de profunda decadência moral. Nas palavras de Cícero, filósofo de Roma, ó tempora, ó mores. Essa é uma expressão latina que significa ó tempos, ó costumes. Pronunciada pelo referido filósofo como uma expressão de espanto ante a maldade e corrupção de Roma do primeiro século a.C. Se vivesse em nosso tempo, o filósofo teria boas razões para pronunciá-las também. É só você ver como a pós-modernidade trouxe muitas coisas maléficas. Há 30 anos atrás, 1990, não se imaginava um beijo gay na novela. Não se imaginava casais de protagonistas homossexuais, tanto homossexualismo feminino como masculino nas novelas. Os mocinhos das novelas, o casal de homossexual. Não se imaginava casalzinhos de homossexuais na novela Malhação, 5 horas da tarde, para as crianças e adolescentes verem. Não se imaginava isso. Porém, essas coisas já estavam sendo preparadas. Para chegar ao beijo gay, a temática já estava sendo incutida nos anos 70, nos anos 80. Eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade, em 1987, e tinha uma série na Globo chamada Armação Ilimitada. Não sei quantos de vocês lembram. Armação Ilimitada. Que era protagonizada pelo Cadu Moliterno, André de Biasa e André Beltrão. Esses 3 atores. E tinha o Jonas Torres, que era o garoto, o menino que morava com eles. Então, qual era a pegada da série ali? Eles viviam aventuras, eles eram sofistas e tal, praticavam esportes radicais e solucionavam problemas e tal. Aventuras, né? Porém, havia um triângulo amoroso ali na série. O Cadu Moliterno e o André de Biasa, o Jubilula, os personagens, eram namorados da André Beltrão, que fazia um personagem chamado Zelda Scott. Me lembro muito bem disso, eu acompanhava, gostava tanto, eu era criança. E aquela coisa era implantada na minha mente de milhões de crianças que assistiam. De que era normal 2 homens namorar com uma menina. E os 3, sempre, às vezes terminavam os episódios abraçados, ou seja, vivendo ali um costume que não é o costume tradicional conservador da família. Havia ali uma poligamia, digamos assim, né? Um relacionamento com 2 homens e uma mulher, né? Às vezes o mais comum é você ver várias mulheres e um cara só.
mas ali estavam sendo tão ultramodernos, tão pós-modernos, que eles já estavam incutindo aquilo dali. E era um programa voltado realmente para o público infanto-juvenil. E eu me lembro, 10, 11 anos, ele consumindo aquilo, passando a ideia de que aquilo era normal, e não é. Então, a ideia estava sendo incutida de poligamia, de homossexualismo, já nos anos 70, nos anos 80. Aí vem os anos 2000, eles têm a coragem de mostrar isso na TV aberta para quem quiser ver. Então a gente precisa estar atento a essas questões. A meta da pós-modernidade é destruir os bons costumes, né? Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então Paulo está dizendo que o cristão precisa seguir os bons costumes. Existe um padrão de costumes que a sociedade aceita como bons. E existem as pessoas e o padrão de costumes maus. Certo? Diz mais aqui. Individualismo. Várias ações do nosso tempo são muito latentes. Estão em franco desenvolvimento, mas por vezes não nos damos conta de que somos influenciados por essas ações. Essas ações sociais caracterizam a nossa época, ainda que de maneira sintética. Um dos propósitos desse livro é considerar a problemática oferecida por essas ações e de que maneira elas influenciam a igreja e, moralmente, como anda a educação cristã nesse contexto. A priori, consideremos outras características que delineam a nossa era e depois consideraremos como elas influenciam a igreja e a educação cristã. Página 30, lá em cima, diz: o individualismo é outra dessas marcas de nosso século, da era pós-moderna. O importante aqui é não confundir individualismo com individualidade. Tem diferença. Esta última, individualidade, é o conjunto das características distintivas e individuais de cada pessoa, seu bojo intelectual, opiniões, cosmovisão, etc. A individualidade não pressupõe isolamento social ou afastamento do outro. Pelo contrário, ela é formada a partir do outro. De fato, muito de nossa individualidade desenvolve-se a partir do outro. O psiquiatra e pesquisador da área da psicologia, Augusto Cury, esclarece a diferença entre individualidade e individualismo. Ele diz o seguinte, Augusto Cury: há uma grande diferença entre individualismo e a individualidade. O individualismo é uma característica doentia da personalidade ancorada na incapacidade de aprender com os outros, na carência de solidariedade, no desejo de atender em primeiro, segundo e terceiro lugar aos próprios interesses. Em último lugar ficam as necessidades dos outros. A individualidade, por sua vez, é ancorada na segurança, na determinação, na capacidade de escolha. É, portanto, uma característica muito saudável da personalidade. Infelizmente, desenvolvemos frequentemente o individualismo e não a individualidade. É interessante isso, né? A diferença entre individualismo e individualidade. A individualidade você respeita, né? Nós devemos respeitar a individualidade das pessoas. A pessoa tem o direito de ter uma opinião, certo? A pessoa tem o direito de divergir, de discordar com você na educação. Isso é respeitar a individualidade dela. Como indivíduo que possui uma individualidade, diante da sociedade ela tem direitos e deveres, é um cidadão, certo? Agora, o individualismo já é algo doentio, que parte, né, para o egoísmo, né? Um problema de personalidade, né? As pessoas que praticam individualismo, que é diferente da individualidade, elas vão se inclinar para o egoísmo. Tudo tem que girar ao redor dela. As pessoas têm que atender sempre ela, em primeiro lugar, as demandas dela. Então nisso nós podemos ver a diferença entre individualidade e individualismo. Ok? Lá embaixo, no último parágrafo, na página 30, diz: nossa sociedade torna-se cada vez mais individualista, onde as pessoas, em função dos seus interesses pessoais e em detrimento do prejuízo alheio, fazem qualquer coisa para cumprir seus desejos e interesses egoístas. Percebemos que, página 31, estas características da pós-modernidade que estamos alistando aqui estão entrelaçadas, se provocam e estimulam mutuamente. Por exemplo, esse individualismo tão agressivo com o qual convivemos hoje abre franco caminho para o enfraquecimento das relações humanas. O casamento, por exemplo, é uma relação que só pode perdurar se houver altruísmo e não individualismo. Percebe? Como dividir
a vida com uma pessoa que só pensa no próprio umbigo. O evangelho, como revelado na Bíblia, vai totalmente na contramão da sociedade pós-moderna individualista. Vemos isso nas próprias declarações de Jesus no que concerne à vida cristã, comentando sobre as evidências que temos para crer que o Novo Testamento está dizendo a verdade. Geisler e Turek chamam a nossa atenção para o fato de que os princípios do evangelho exarados por Jesus são difíceis de serem seguidos. Ainda sobre essa questão do individualismo, com essa questão do isolamento social, muitas pessoas que já tinham essa inclinação egoísta para o individualismo, elas se isolaram mais ainda, né? Até por conta do isolamento social. Muitas empresas, né, disseram para os seus funcionários: fiquem em casa, né, e vocês vão trabalhar em casa, home office, né? Ou seja, outrora a pessoa ia para o escritório, se relacionava ali com 4, 5 pessoas durante o dia. Era interessante isso, né? Agora, até mesmo por conta do isolamento social, muitas empresas perceberam que é mais barato, é menos custoso manter agora o seu funcionário em casa. Ele consegue dar conta de tudo aquilo. Ou seja, cada vez mais o ser humano vivendo isolado na sua individualidade, né? Ou melhor, no seu individualismo. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Será que por conta da facilidade das redes sociais, né, a tendência é nós nos isolarmos mais, as amizades ficarem apenas na questão virtual? Algo para a gente meditar, né? Ele diz assim: se os autores do Novo Testamento estavam inventando uma história, certamente não inventaram uma história que tenham tornado a vida mais fácil para eles. Esse Jesus tinha alguns padrões bastante exigentes. O Sermão do Monte, por exemplo, não parece ser uma invenção humana. Todos esses mandamentos são difíceis ou impossíveis de serem cumpridos pelos seres humanos e parecem ir na direção contrária dos melhores interesses dos homens que os escreveram. Certamente são contrários aos desejos de muitos hoje que desejam uma religião de espiritualidade, sem exigências morais. Considere as extremas e indesejáveis implicações desses mandamentos. Você vê isso até dentro da igreja. As pessoas querem uma religião, querem viver uma suposta espiritualidade, mas elas não querem ser exigidas em nada, elas querem serem cobradas em nada, elas não querem ter compromisso, não. É possível isso? Claro que não, irmão. Uma falácia do Satanás, uma falácia da pós-modernidade. Ensinar e dizer que você pode ter uma vida, sabe, uma religião, uma espiritualidade suposta e não precisa ter nenhum compromisso com nada, com ninguém, com uma comunidade de fé, com a sua igreja, com o seu líder espiritual. Isso é uma mentira do diabo. É isso que o diabo quer que o crente pense, assim como fez com Adão e Eva lá no paraíso. Vocês podem sim, vocês podem comer do fruto, vocês vão ter o conhecimento. O que Deus está falando não é bem assim. Vocês podem viver independentes dele. O conhecimento pode ser adquirido por outra fonte, certo? A fonte de Deus não é necessária. Olha só. Então esse joguinho do Satanás, do diabo, é antigo. Tem a idade desde o Éden. Né? Dizer que você pode ser religioso, que você pode ser espiritual, sem compromisso, sem exigir nada, sem exigência moral, sem prestação de contas, sem conviver com ninguém, sem se envolver com uma comunidade de fé. Isso é uma mentira. Tá? Página 32. É interessante notar que a nossa sociedade, ao longo dos anos, vem criando mecanismos que favorecem esse individualismo e, como afirmado logo atrás, estamos envolvidos nesse processo, mas não nos damos conta disso muitas vezes. Por exemplo, os meios de entretenimento e lazer hoje, direcionados a crianças, favorecem o egoísmo e a falta de solidariedade com os semelhantes. Numa era marcada pela presença da tecnologia em todos os setores da realidade humana, o entretenimento e lazer não poderiam ter ficado de fora, claro, né? As crianças e adolescentes de hoje até riem quando mencionamos as brincadeiras do passado, não tão passado assim, com jogos com bolinhas de gude, os piques, né? Pique-tape, esconde, enfim, várias brincadeiras que envolviam a interação e a integração entre crianças e que promoviam a convivência entre elas. Hoje, ficaram para trás, nossas crianças ficam horas a fio na frente de um PC, né? PC, né? A gente chama de PC, pega o PC aí do computador, né? É o personal computer. De um videogame ou de um tablet jogando, né? Essa exposição excessiva, além de causar uma série de problemas de saúde a longo prazo, acaba por gerar
acabam por gerar crianças com dificuldade de comunicação, de aprendizagem, de relacionamento, compartilhamento, de convivência social. Aí diz lá embaixo que pesquisadores do assunto indicam que essa exposição excessiva, né, ao videogame, aos jogos, pode causar descalculia, disgrafia, obesidade e puberdade precoce. Jesus. Vira sua página 33. Verificamos uma incidência tão grande de doenças psicossomáticas e psicológicas em crianças e adolescentes, o que nos assusta por serem doenças mais verificáveis em adultos. Meu Deus do céu. As nossas crianças hoje, os nossos adolescentes, gente, meu Deus do céu. Se eles não tiverem pais cristãos convertidos mesmo para educá-los nos caminhos do Senhor, dá pena esses pais que não servem a Deus, né? O que eles expõem seus filhos é uma covardia. As crianças estão sendo alvos, sabe, do ceticismo, do espiritismo, do satanismo, do pós-modernismo, sabe, do ateísmo. Estão sendo atacadas essas crianças e desde cedo essas crianças já são doentes, desequilibradas emocionalmente. É terrível, né? Só misericórdia. E como crente nós temos que pregar a palavra, proclamar o evangelho, para que pelo menos alcancemos algumas, né? A hora do espetáculo. A pós-modernidade é também a era do espetáculo. A hora, né? A era do espetáculo, ou por que não dizer a era do status, da aparência, do manter as aparências. É a era onde as pessoas compram não porque precisam desse ou daquele produto, mas porque querem estar incluídas num grupo ou segmento social. Desse modo, o ser não é tão importante, mas sim o ter. As pessoas são valoradas pelo que têm e nem tanto pelas qualidades de sua conduta e caráter. Atrelado a isso vem o culto à personalidade, onde indivíduos são ovacionados pelo talento que possuem ou por sua estética atraente. Isso atingiu em cheio a igreja evangélica no Brasil. Presenciamos em nossos eventos a glamorização do culto e das pessoas. Com isso, nossa visão do Cristo ressurreto fica embaçada. As Escrituras, todavia, continuam a lembrar-nos: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2. De fato, irmãos, é um absurdo, né? Hoje, acho que seria inimaginável há 40 anos atrás, um cantor, não vou nem longe, 30 anos atrás, um cantor evangélico cobrar 150 mil para se apresentar numa festa de alguma cidade, né, que a prefeitura, com o nosso dinheiro, banca nessa festa. Seria inimaginável, né? Você ligar para um cantor: quanto é para você vir aqui na igreja? Como é que faz? Você não tem nem perguntar quanto é, como é que eu faço para trazer você para cantar na minha igreja? Aí o cara cobrar 70 mil, 80 mil, assim como se estivesse falando 70 reais. Ah, não, porque eu tenho meus músicos, eu tenho isso, eu tenho um coral, né? Então, eu tenho um